Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então vem comigo. Vamos lá, ó. Na aula passada, nós trabalhamos concordância verbal e hoje a gente vai dar continuidade a esse processo, só que nós vamos trabalhar a concordância nominal. Lembrando que quando a gente falou de concordância verbal, nós trabalhamos a relação entre o verbo e o sujeito. Mais especificamente, a gente trabalhou a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. E para poder trabalhar com calma isso, nós identificamos todos os tipos de sujeito. Então, depois disso, acho que o processo ficou tranquilo. Agora, como a gente vai trabalhar a concordância nominal, a gente vai trabalhar isso daqui, ó, o estudo entre o nome e os seus determinantes. Então, veja bem, ó, o que é uma concordância nominal? É o estudo das relações sintáticas entre um nome e seus determinantes. Como exemplo, a gente tem aqui, ó, o aluno está preocupado. Eu tenho preocupado, que faz referência a quem? Aluno. E aluno é um substantivo que se encontra no masculino singular. Consequentemente, preocupado, que indica uma característica de aluno, também vai ficar no masculino singular. Ou seja, eu vou ter o nome, que vai mandar, que é o substantivo, e os seus determinantes, que vão trabalhar na periferia dele, vão concordar em gênero e número. Como é que isso vai funcionar? Se liga só. Quando eu falo de nome e seus determinantes, você deve lembrar daquela primeira aulinha de classes gramaticais, que na verdade era um apanhado geral de toda a matéria, para que você possa compreender. Naquela primeira aula, eu teci vários comentários para você ter a noção do todo, do geral, porque eu sei que de vez em quando o professor do concurso público, ele diz para você que você não precisa aprender a língua portuguesa, que ele vai te ensinar apenas a passar num concurso. Só que vamos ser sinceros, como é que você vai passar num concurso se você não aprender a língua portuguesa? Você precisa. E a língua portuguesa não é essencial apenas para o concurso público, e sim para a sua vida. Porque depois que você virar um servidor, você não vai continuar utilizando a língua portuguesa? Então você deve aprender. Por isso que eu dou aquela base para agora você poder entender como é que funciona o processo. Então, naquela primeira aula de classes gramaticais, eu fiz um quadrinho assim, ó, para você, em que eu mostrei que eu tinha um camarada que ficava aqui no meio, que era o substantivo. Lembram disso? E esse substantivo era a classe gramatical responsável pelo nome, ou seja, era a classe que nomeava os seres e as coisas. Aí eu mostrei para você o seguinte, que esta classe funcionava como um termo determinado. O que é um termo determinado? É um termo que eu posso identificar. Identificar como o quê? Aqui no caso, como o núcleo da sentença. Então, em todas as sentenças nominais, se eu quero achar um núcleo, eu procuro direto por quem? Pelo sujeito. E aí, esse camarada sendo determinado, sendo núcleo, todos os outros elementos são os determinantes. Então, eu tenho aqui o adjetivo, que funciona indicando característica. Eu tenho o numeral, que funciona indicando ordem, quantidade, fração. Eu tenho o artigo, que serve para flexionar em gênero e número, ou seja, masculino, feminino, singular e plural. E eu tenho o pronome. E eu tenho vários tipos de pronomes. Agora, por que quando você está estudando concordância nominal, você pensa sempre em substantivo e adjetivo? Porque o adjetivo ele tem uma função própria de acompanhar. Então, o numeral que vai servir de determinante para esse substantivo, ele é um numeral que acompanha um nome. Portanto, ele também é um numeral o quê? Adjetivo. O pronome, antes da gente ter todos aqueles pronomes, a gente tem o pronome que acompanha, que é o pronome adjetivo, e o pronome que substitui, que é o pronome substantivo. Está lembrando da aula? Então, esse camarada que acompanha o substantivo, ele também é um pronome o quê? Adjetivo. E o artigo, ele tem uma função muito específica, que é sempre acompanhar quem? O substantivo. Então, todos esses elementos, de certa forma, têm uma função adjetiva, que é a função de acompanhar
um nome. Agora, é claro que a gente acaba esmiuçando mais o substantivo e o adjetivo, porque nós temos casos particulares, como, por exemplo, o adjetivo fazendo referência a dois substantivos, como, por exemplo, um substantivo composto ou um adjetivo composto, e é por isso que a gente vai esmiuçar. Agora, quando eu falo da concordância nominal, eu estou falando de tudo isso daqui. Então, significa que o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo vão concordar em gênero e número com o substantivo. Se ele estiver no singular, todos os elementos ficam no singular. Se ele estiver no plural, todos os elementos ficam no plural. Se ele estiver no feminino, todo mundo fica no feminino. E se ele estiver no masculino, todo mundo fica no masculino. Tranquilo até aí? Então, beleza. Diante disso, já que você entendeu como é que funciona o quadrão geral, vamos começar a brincar um pouco mais com isso aqui, ó. A gente deve saber que, na verdade, vai ocorrer dois tipos de concordância. Então, ó, nós precisamos saber disso. Quando a gente trabalhou a concordância verbal, nós percebemos que em alguns aspectos a gente tinha uma concordância gramatical, em outros uma concordância atrativa. Mas, em via, né, de dúvida, a gente sempre jogava o quê? Para o plural. Agora aqui, o negócio é diferente. A concordância nominal tem mais pegadinhas. Então, se você não estiver bem atento, você vai dar mole para o avaliador. E você não quer dar mole para o avaliador. Então, vem aqui comigo. Eu tenho, bem precisamente, uma concordância atrativa e uma concordância gramatical. Então, suponhamos que eu tenho um adjetivo que vai fazer referência a dois substantivos. Quando for uma concordância atrativa, o determinante, no caso, esse adjetivo, ele vai concordar com o núcleo mais próximo, ou seja, com o substantivo mais próximo. Então, quando eu digo carro e moto, eu tenho o carro e eu tenho a moto. Então, esse nova aqui só está desse jeito porque eu concordei com o elemento moto, que é uma concordância atrativa. Agora, embaixo, a gente está trabalhando a concordância gramatical. E o que é uma concordância gramatical? É a concordância natural da língua portuguesa. Então, se eu tenho um elemento, eu concordo com aquele um elemento. Se eu tenho dois ou mais elementos, eu concordo com todos aqueles elementos. Então, a concordância gramatical é uma concordância de soma. Então, aqui, ó, quando eu digo que o determinante vai para o plural, é porque você tem mais de um elemento. Então, com dois elementos, pelo menos, aquele determinante, ele obrigatoriamente vai concordar com quem? Com os dois. E é por isso que ele vai para o plural. Só que ele vai para o plural do gênero determinante. Na verdade, ele vai para o plural de um gênero dominante, no final das contas. Como assim, Sidney? Quem é que vai determinar, quem é que vai mandar mesmo em relação a gênero? É o masculino. Eu tenho masculino e feminino. Suponhamos que aí na sala da sua casa, ou no quarto, não sei, tem uma galera assistindo essa aula, seus amigos. E se você for mulher e chamou todas as suas amigas para também participar da aula, né, vamos estudar todo mundo, né, chamou as amigas, vamos estudar juntas, meninas, vamos, poxa, assim é melhor, porque uma tira a dúvida da outra, uma vai solucionar um problema, vamos lá, beleza. Aí dentro do seu quarto tem 10 meninas. Se eu soubesse disso e a gente tivesse numa videoconferência, eu ia falar assim, ó, bom dia, meninas, bom dia, alunas. Eu iria falar, bom dia, alunas. Agora, suponhamos que o seu primo decidiu ir também. Aí são 10 meninas e um menino. Então, eu tenho que falar, bom dia, alunos. Mas como assim, Sidney? Não vale a maioria? Não, infelizmente, nesse caso, não vale a maioria. Quem vai mandar aí é o gênero masculino. Ou seja, 10 mulheres, um menino. E quem é que vai mandar em todas essas mulheres? O menino. Na língua portuguesa tem que ser assim. Em casa já são vocês, né, mulheres, que mandam. Então, na língua portuguesa, o homem manda. Então, vamos lá. Ó. Quando eu digo aqui, ó, carro e moto novos, olha o que acontece. Uma concordância gramatical. Está no plural por quê? Porque está concordando tanto com moto quanto com carro. E como eu tenho pelo menos um elemento no masculino, carro e moto novos, plural no masculino. Agora, quando eu falo revista e apostila, eu posso ter a boa e a boas. Como assim, Sidney? Eu posso ter a boa e a boas. Essa boa aqui, ó, daqui a pouco a gente vai entender porque que está aqui, ela é uma concordância
atrativa. Para você entender que se eu coloco com dois elementos um termo no singular, já que eles se encontram no singular, é porque eu fiz uma concordância atrativa. E se eu jogo para o plural, eu estou fazendo obrigatoriamente uma concordância gramatical. Só que aqui ficou boas. Ué, Cid, mas não deveria ficar no masculino? Não, só vai ficar no masculino se eu tiver pelo menos um elemento masculino. Aqui no caso, como eu tenho revista e apostila, é a revista e a apostila. Então eu tenho dois elementos femininos. Então o adjetivo ele vai para o plural, porque ele concorda com esses dois elementos, porém ele fica no plural no feminino, já que os dois estão no feminino. Tranquilo? Então, adiante disso, você já está percebendo que além de eu ter dois tipos de concordância, eu vou ter que ter um tipo de uso. Como é que isso vai funcionar? Então, olha aí comigo. Uso das concordâncias. Como é que eu vou utilizar essa concordância atrativa? Como é que eu vou utilizar essa concordância gramatical? Quando o adjetivo estiver após o substantivo, a gramática normativa permite dois tipos de concordância. Permite a concordância atrativa ou a concordância gramatical, que nós já sabemos como é que funciona. Então, vem aqui comigo. Eu boto filme e novela. Eu tenho o filme e a novela. E depois eu quero colocar um adjetivo referente à longevidade. E eu sei que se eu coloco depois desses substantivos, eu posso ter a concordância tanto atrativa quanto a gramatical. Então, aqui, ó, filme, novela, longa. Longa por quê? Porque eu estou fazendo uma concordância atrativa. Está concordando com novela, que está no singular e no feminino. Mas eu também posso ter uma concordância gramatical. E aí eu digo filme e novela longos. Longos por quê? Porque Olá, meus amigos! Gostou dessa videoaula? Aliás, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o curso completaço da Polícia Judiciária Civil do Estado de Goiás para os cargos de agente e escrivão de polícia? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br, que você pode ter absoluta certeza. É o melhor custo-benefício da internet. O nosso curso completaço, super atualizado e competitivo, por apenas 10 mensalidades de R$ 25. Detalhe, meus amigos, você tem 100 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Pode pesquisar, pode procurar aí, pode procurar quem quer lá concurso, no mundo do concurso, no Brasil todo, que você vai ter uma boa referência. Tá certo, meus amigos? Detalhe, você quer o material de apoio, você quer o PDF dessa videoaula? Então acesse nosso site lá, concurso.com.br, clique lá em materiais, localize o concurso e faça o download gratuitamente desse material. Tá certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau.